Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast Ouse Pensar. Hoje eu vou falar com o Dr. Sérgio Spritzer. Olá, Dr. Sérgio, tudo bem? Oba, Cristiano, tudo bem? Estamos aí para falar sobre pensamento composto, pensar hoje em dia, comunicação, se máquinas pensam, coisas do tipo. Então, acho que já deu uma introdução um pouco no assunto. Me fala um pouco sobre qual é a tua linha de estudos e o que te move aqui nesse livro de neurologia relacional. Qual é a base desse conteúdo? Bom, Cristiano, eu venho de uma formação raiz médica, neurológica, clínica neurológica. E quando eu percebi que aquilo que acontecia no cérebro, estudando o que acontecia no cérebro, no organismo, biologicamente, não era suficiente para dar conta de como é que as pessoas interagiam e como é que elas pensavam, eu comecei a estudar desenvolvimento da inteligência humana, me pós-graduei em desenvolvimento da inteligência, e como a inteligência ela depende da linguagem, eu resolvi estudar comunicação e linguagem. E daí eu não parei até hoje. Comecei a estudar psicologia da linguagem da comunicação, fiz mestrado em distúrbios da linguagem da comunicação, estudei gente com problemas neurológicos, com problemas de comunicação. E comunicação, veja bem, não é simplesmente linguagem. Comunicação é eu oferecer algum tipo de mensagem, eu querer informar alguém de alguma coisa e alguém receber aquela mensagem de alguma maneira. Não é falar necessariamente. Então, comunicação, ela envolve vários elementos que tem uma definição bem complexa, mais do que falar e escutar. Comunicar. E tem que ver com muita coisa. Tem a comunicação propriamente humana, comunicação que hoje em dia a gente estuda como sistemas cibernéticos entre equipamentos, né? Hoje em dia a internet das coisas, o que é tal da internet das coisas? A gente tem um imaginário de que as máquinas se comunicam. E a gente faz tecnologias para enxergar, imaginar e lidar com um cenário, né, um imaginário, um cenário onde as máquinas se comunicam com a gente. É que nem se a gente visse um filme e o filme interagisse com a gente, né? Estivesse no meio do filme, né? Isso é o futuro da interação com realidades que estão sendo chamadas de virtuais ou híbridas ou os metaversos? Que tem esse rótulo de metaversos, que vem lá do tempo da Second Life, acho que tu não era nascido ainda. Cheguei a pegar o início, cheguei até o final. E vem dos Pokémon, época dos Pokémon, que a minha filha levava a minha filha nas praças caçando Pokémon. Por tudo quanto é lugar tinha o tal de Pokémon, que era uma experiência de realidade híbrida, né, que o Google estava fazendo e continua fazendo, sem pedir licença, provavelmente, para nenhum de nós. Muitas empresas têm iniciativas nesse sentido, né? Eu acho que as coisas estão se desenvolvendo nesse caminho. Facebook agora mudou o nome de Facebook para Meta, nesse contexto, e também tem algumas empresas chinesas que estão se desenvolvendo bastante nesse contexto. Transportando a nossa realidade para um universo paralelo igual a esse,
muda alguma coisa na comunicação, muda na interação, pensando nas relações de trabalho, ou relações sociais? Mudam profundamente, e o desafiador não é só que muda a percepção de realidade, muda também a gente fica sabendo da importância que é a imaginação na produção do que é que a gente entende. Vamos dar uma ideia do que eu estou dizendo. Uma pessoa fala para outra alguma coisa, quem fala precisa imaginar, quem entende precisa imaginar. E quem fala e quem entende precisa imaginar junto para realizar alguma coisa que faça sentido para ambos, certo? Certo. Precisa imaginar. Aquela velha história de dizer, eu te falei, tá, mas eu não imaginei. E eu não imaginei, eu não consigo ter uma ideia de como é que eu vou fazer. Ah, mas te vira, faz como tu achar. Sim, mas como assim se vira? Aí a questão tá que cada um deu um significado para aquela coisa? Isso? A questão é que cada um deu um significado diferente para aquela coisa? Ou situação? Vamos dizer assim, do ponto de vista da fenomenologia da comunicação, acontece o seguinte: eu imagino alguma coisa, eu traduzo aquilo que eu imagino em um código verbal. É um serviço à parte, que eu posso imaginar e não falar. São dois fenômenos. Imaginar, transformar o que eu imagino em alguma coisa que possa ser falada, eu falo, ou faço, ou escrevo, e aquilo é decodificado do outro lado também em forma de imagens mentais, ou representações mentais, que são acionadas pelo corpo para fazer alguma coisa. Então nós temos, assim, representação mental ou imagem, que nasce do corpo, vai para o corpo. Por exemplo, aquele na Copa do Mundo, tinha um cara, Nicoleles, que colocou um equipamento num cara que não tinha perna, colocou uma bola na ponta do equipamento e colocou um capacete na cabeça do cara que tinha sido treinado para mentalmente chutar a bola. Ele não precisa fazer mais nada do que pensar que o seu corpo está chutando a bola. Ele não precisa saber onde é que está o corpo. Ele é só pensar que ele está chutando. E aí desencadeia uma reação através do corpo do camarada, que ativa aquele equipamento e que faz com que a perna chute. E, além disso, aquele equipamento ainda dá um feedback, que é a sensação construída artificialmente da bola sendo chutada, tocando, o pé tocando a bola e a bola sendo chutada. Aí ele vê a bola sendo chutada, mas ele sente o pé. Então, nós temos uma representação da atividade motora. Não tem linguagem nenhuma, ele não precisou conversar com a mãe dele, com o pai dele, com o passado, com o futuro. Simplesmente precisou imaginar o que ele ia fazer a tal ponto que desencadeia o que ele faz. E esse tipo de prática, esse grupo aí do Nicoleles e outros, eles trabalham para reabilitação de gente lesionada cerebral, andar de novo. Então, não é tanto para fazer chutar só uma bola, mas eles estão trabalhando, e isso é o interessante do trabalho deles, que através da prática do imaginário, que eu estudei em programação neurolinguística, e ele, certo, não gosta disso,
mas o exercício da imaginação produz uma ativação da regeneração neural. E, de repente, a paralisia ele tem isso provado. Eu não fiz isso. Que quando ele simulava, emulava, treinava, que as pessoas estavam movendo as pernas que não tinham, elas começavam a medula, o que estava paralisado, diminuía a altura, ficava como se houvesse uma regeneração induzida pela expectativa de que parece que isso dava uma espécie de elan para a regeneração apontar naquele caminho. Parece que tem uma inteligência por trás de a gente imaginar alguma coisa para acontecer. O que não é absurdo, a gente faz isso em qualquer coisa da vida. A gente imagina que vai fazer uma coisa, vai lá e faz, né? Se a gente não imagina, não consegue fazer coisa nenhuma, nem ir ao banheiro. Primeiro passo, né? E trazendo isso para... O que isso tem que ver com realidade virtual? Tudo! Porque se a gente não entender e não compreender e não souber usar a função imaginária, a gente vai ficar perdido numa realidade de alta tecnologia. Mas eu vou te dar um exemplo de uma realidade de uma aplicação de metaverso que tem uma empresa da China que desenvolveu, que é deixa eu pegar o nome aqui para não falar bobagem. Bom, daqui a pouco eu busco o nome, mas um dos projetos é que uma apresentação, que é algo muito parecido com o que tem sido feito na pandemia, de uma forma um pouco diferente. Uma apresentação de um produto onde tu tem espectadores e tu tem o projeto aqui sendo apresentado virtualmente, mas uma simulação, como se fosse um carro, como se fosse enfim, um equipamento diferente, e aí eles separam e mostram, agora sem o case, e aí mostra a parte interna, e esses espectadores, um está na China, outro está no Japão, outro está em qualquer lugar do mundo, usando ali um óculos, um device qualquer, conectado, adequado para aquela tecnologia, eles participam dessa reunião e isso faz com que eles possam opinar no projeto e somar inteligência nesse contexto. Então, não fica tão abstrato assim, né? Eu acho que fica a vida como muito parecida como mas nessa simulação assim de um ambiente, aí o foco dessa empresa é uma reunião, é o trabalho, né? Então, mas agora, aí tem outro ponto que vai ser visto, né? Vou ter essa imagem ou eu vou trabalhar lá com um avatar, né? Aí eu acho que já entram várias outras questões, assim, dentro desse cenário com um universo de possibilidades. A ideia de avatar, ela é um tanto, vamos dizer assim, histórica, vamos dizer, né? Ela não, talvez no futuro a ideia é trabalhar diretamente com a imaginação sem avatar. O que eu vou dizer, o que eu quero dizer com isso, que ideia que eu quero formar em quem me ouve. É assim, você entra numa realidade através de equipamentos que captem o jeito que você vê, escuta e sente e começa a agir num ambiente não comandando um avatar, mas com a própria atividade visual, auditiva, sinestésica, postural, você está dentro da realidade. Se você tiver necessidade de examinar o que você está fazendo, aí você sai e examina o seu avatar.
ok. Tem um passo de... que nem a gente faz assim, peraí, o que eu estou fazendo? Quando a gente faz isso sem tecnologia, a gente diz, peraí, o que eu estou fazendo? A gente dá um passo atrás, ou se a gente esqueceu alguma coisa, onde é que eu pus esse troço? Aí a gente rememora o que houve, né? Desde os princípios do tempo, desde a pedra lascada, a gente volta, olha, porque a gente tem uma ideia de percurso, de um filmezinho que a gente guarda na cabeça, a gente volta e refaz, e examina aquilo que a gente fez para ver o que pode aproveitar, se tem uma coisa perdida ali, ou se tem alguma coisa a mais. Aliás, as terapias se baseiam nisso, né? Quer dizer, se tem uma coisa que você não se desembaraçou para saber lá, acha que tem uma coisa na sua vida que está levando sem querer, que não é desse tempo, é de um outro tempo, então tá, vamos criar uma realidade transtemporal, viaja, vai lá, literalmente é isso, só que às vezes é com muita palavreada, eu sei muito palavreado, com muita explicação, sem muita explicação, mas no fundo, se o cara não imaginar aquilo que ele acha que se passou e olhar de fora, desde diferentes pontos de vista, e poder aprender a integrar de uma nova forma e voltar para o chamado tempo atual, que é um outro imaginário do atual, ele não consegue abrir o futuro para ele, porque uma situação que ele acha, é uma crença da pessoa que passou, tanto não passou e tanto não é passado, que ele muitas vezes está atrapalhado por uma coisa que ele acha, não o terapeuta acha. Ele acha que era do passado. Os terapeutas simplesmente acompanham. Para o significado que ele colocou naquela emoção, naquele contexto de emoção. Ele construiu um mapa para dar conta do que ele acha que é o problema dele, que tem uma coisa no passado. Se ele achar que o problema dele tem uma coisa no presente, a gente acompanha. Se ele acha que o problema dele é uma coisa no futuro, a gente acompanha. O que não dá é para bater o martelo e dizer, sim, você tem razão. Eu não sei que razão ele tem. Ele está dizendo o que ele acha. Eu tenho respeito, né, pelo imaginário do vivente ali, que está dizendo que ele acha que tem um... mas eu dizer que tu tem um problema no passado, isso é uma estupidez. Ou tu tem um problema no futuro. É como tu imagina que acontece isso contigo. Esse é o meu limite. E o limite da pessoa é, eu quero saber o que eu imagino quando eu me sinto mal. Você quer falar sobre isso? Não. Eu quero imaginar e estou vendo que aqui não enxergo bem, eu não sinto bem, tem alguém que está me incomodando. Eu vou te falar o que é que esse cara está... Cara, mas eu não preciso saber. Não precisa me falar a mim o que vai te ajudar. Vamos ver. Se te ajudar, eu estou aqui, eu quero que tu fique bem. Mas eu quero te falar, porque se eu te falar, eu vou me sentir melhor. Bom, então tá. Se botou na cabeça que se tu me falar, vai ser... Agora, se tu examinar como é que a situação tá e ter uma consciência de qualidade do que está acontecendo, que isso pode ter alterações mais rápidas. É só tu olhar, que nem aquele cara que perdeu uma coisa, olhar o que está acontecendo, ter uma percepção mais composta, mais integrada do que tem aí. E diz, dá um exemplo dessa questão da... Como é que tu usou a imaginação composta? Imaginação composta. Não foi imaginação, foi outra palavra. Tanto faz. Pensamento composto, imaginação composta, imaginação, esse trabalho quase que sendo a mesma coisa. Se tiver uma diferença, mas desde que se imagine, você pensa. Se pensar sem imaginar é praticamente impossível. Pensar sem falar e sem ouvir é totalmente possível.
mas sem imaginar, não. E a novidade dos tempos atuais é que nem aquele Stephen Hawking, o cara mal falava e fez teorias que chacoalharam o mundo. Não precisa falar, tu precisa imaginar e comandar equipamentos que falem para ti, ou que imaginem. Tu imagina e 9 equipamentos, tu imagina o movimento com as mãos, tu imagina você falando, você imagina você olhando, você imagina tudo e sai tudo. E como que a gente traz isso para o contexto das empresas? Vamos pensar nas relações a partir das empresas, né? Como que se reorganiza isso de uma forma para que elas funcionem melhor? Elas têm que, em primeiro lugar, dezumbizar. O que é dezumbizar? A linguagem nada acadêmica. Pega uma pessoa, eu estava esse dia trabalhando com uma pessoa, diz, a gente vai dar um treinamento que vem uma auditoria para fazer uma avaliação da qualidade de relação com o cliente aqui, então a gente vai treinar o nosso pessoal. Então tá, vamos treinar. Vamos treinar. Como é que vocês treinam, pessoal? A gente pergunta como é que tu está atendendo e a gente escuta como é que a pessoa fala. Tá, que legal. E aí, quando ela fala que está atendendo bem, ou mal, ou mais ou menos, o que você faz? Que conclusão você chega? Que está bem? O que você faz? Você faz simulações de atendimento. Você faz simulações para saber se a pessoa está atendendo bem. Tá. E a pessoa, e como é que tá? Aí tu vê, fazendo simulações. Vai dar um trabalho enorme fazer simulações. Leva muito tempo e é muito desgastante. Por que não faz um jeito mais econômico? Mas que jeito mais econômico? Pergunta à pessoa, como tu imagina que atende os clientes? O recepcionista, atendente. Como tu imagina? Como assim? Tu quer que eu fale? Não, eu só quero que tu imagine. Como assim imagine? Fecha os olhos, olha para o infinito e fica imaginando como é que se atende os clientes. Tá. Agora, fala sobre o que você está imaginando. Fala a respeito do que tu está imaginando. Eu estou imaginando que eu estou atendendo um cliente. Aonde, como é que é, onde é que tu está, o que tu diz, o que ele responde, como é que ele chega. A pessoa vai construindo uma experiência e, é um cliente, não sei. Então, povoa a tua imaginação daquilo que você já tem experiência. Aí a pessoa vai se desembaraçando para ela imaginar diferentes situações. Agora, tem um tipo de cliente que quando vem eu me sinto atrapalhado ou atrapalhada para atender. Imagina. Não é aquele imagina de, não precisa agradecer, imagina. Não é esse imagina. Eu imagino assim, eu vou te contar como é atrapalhado aquele... Não me conta como é que é atrapalhado aquele cliente. Imagina você e o cliente que você rotula como atrapalhado está vindo, ele vem. Tá, agora imagina o que... Cara, me dá um branco, eu não imagino nada. Então sai da cena e imagina você tendo branco e o cliente vendo. Quando a pessoa está um branco, ela não dá um branco, eu não consigo pensar nada para fazer em relação àquele vulto que vai se aproximando, mas nota que não tem nenhum diálogo direto, tete a tete, não tem nada, nenhum, zero. Ela dentro de um imaginário, eu oriento, então sai, ela pode estar com os olhos fechados para se concentrar mais,
olhando para o infinito, depende do grau de focalização que ela tem. Se ela consegue focalizar, ela consegue fazer isso muito bem. E como Ela precisa fechar os olhos. E como é que consegue se transportar isso para um atendimento Primeiro, a pessoa trabalha, treina, mas não é um treino no sentido tradicional comportamental, não é fazer sempre a mesma coisa até a musculatura imaginária dela não é. No fim, é comparável a um treino, mas no processo, tu trabalha ela em várias situações, assim, até que ela tenha todos os recursos para responder a vários inputs de imaginários que vão... Aí ela abre os olhos, diz, isso leva 40 minutos, um treino levaria meses. E ela aí é testada, e põe aí, faz simulações, faz psicodramas e tal. E a pessoa, ela, na minha experiência, ela se mostra bem desembaraçada. E quando não está, para toda a simulação, volta ao seu plano imaginário e trabalha tudo isso que está vendo como dificuldade. E depois volta para o campo objetivo. E como é que se trabalha o grupo nesse contexto? Porque tu trabalha o indivíduo, né? E aí cada indivíduo tem... Exatamente, esse é o indivíduo. Aí tem uma questão que é de crença social e de crença no que é o grupo. E tem crenças de fundo muito... que envolve o jeito que a gente pensa, que são crenças muito rígidas que nós temos, assim, que, por exemplo, a mente é individual. E não existe mente coletiva. É uma abstração. O que é um absurdo, que a gente não pode pensar de forma coletiva. É tão absurdo, então assim, os macacos não têm uma mente de macaco. Os leão não têm uma mente de leão. E a espécie humana não tem uma mente coletiva. Um jeito mental humano não tem. É só cada um que tem o seu. Cada um tem o seu. Os burros e os cavalos, cada um tem o seu. Não tem uma mente da espécie. Tu diz o padrão de mente da espécie? Exatamente. E por que não? Porque a gente é bacana, a gente é humano, a gente não é uma espécie, a gente é uma espécie muito burra. Tão burra que a gente está quase se matando. Tanto do ponto de vista de não imaginar o que fazer numa pandemia, não imaginar o que fazer, não é fazer, é só imaginar o que fazer para depois fazer. Não imaginar como resolver problemas para depois resolver. A gente simplesmente só cuida... a gente é bom como ser humano, a gente pensa muito bem, a gente filosofa muito bem, a gente escreve livros maravilhosos, poesias maravilhosas, faz pesquisas maravilhosas, mas a gente, como espécie, não se pensa bem. E como time dentro de uma organização, isso faz sintoma. Quer dizer, a gente tem a gente se pensa como família, mais ou menos, e como time, qual é o desafio de um time dentro de uma empresa? Eu tenho o meu jeito de imaginar o que está acontecendo, o outro cara tem um jeito, o cara A, cara O, cara A, seja quem for, eles têm os seus jeitos de imaginar o que está acontecendo muito bem e precisa. O gerente tem um jeito de imaginar, o dono do negócio tem um jeito de imaginar, os investidores têm um jeito, os acionistas têm um jeito de imaginar. E eu preciso imaginar local, como eu penso tudo isso, e imaginar global,
Quer dizer, imaginar a estrutura inteira. Imagina que é um edifício. Lá em cima do edifício está a cúpula da organização. E vai descendo, tem os vários planos de funcionamento da organização, até que o plano de baixo é o que entra e sai, é o de relação com o resto do... Essa é a tua forma de imaginar a empresa. É uma das formas de imaginar. Tu pode imaginar a empresa como um edifício, mas se tu apontar para um edifício físico, a empresa não é o edifício físico. O edifício é uma analogia de uma... Se o cara dos andares de baixo não enxergar como é que os caras dos andares de cima se relacionam, não tinha uma imagem dinâmica, interativa. Eles, quando recebem alguma coisa, eles não têm ideia do que eles estão recebendo e não oferecem uma ideia consistente para quem mandou a mensagem do que eles vão fazer, porque todos eles não têm uma ideia de global do que localmente eles estão fazendo. Então, essa ideia global seria a cultura da empresa, seriam os pilares do direcionamento, porque a forma de pensar, cada um vai ter a sua. Existe uma visão e uma missão que todos estão implicados. E quando aparece uma plaquinha na parede, a visão é o jeito que eu enxergo a gente. A gente é o dono, os acionistas, o gerente, o lixeiro, o pessoal da limpeza, o trabalhador de planta. Isso é a visão. Mas tu acha que os caras dos andares intermediários e inferiores estão muito interessados em saber qual é a visão e qual é a missão? Eles riem dessa plaquinha. Isso depende da cultura da empresa, né? Depende da cultura da empresa, mas a ideia, assim, o grande desafio é que eles todos se enxerguem como um tecido pensante, né? Uma organização pensante. Deixa eu te falar como eu imagino a empresa, a minha analogia. A minha analogia é que a empresa, ela é como o cérebro, e as pessoas, sejam elas qual for o seu cargo, do presidente, do dono, o acionista, eles são neurônios. E esses neurônios, eles vão se comunicando. Então, nessa lógica, isso poderia ser uma espécie de uma bolha, né, onde todos se comunicam dentro desse contexto. E aí, a lógica de andares, de hierarquia, ela não se dá por hierarquia, mas ela se dá por o reforço do caminho neural, vamos dizer assim. Cara, eu vou lá, eu falo com o Sérgio resolve tudo sobre a questão de neurologia. Cara, esse assunto, ele é o assunto do Sérgio, ele vai se fortalecendo e vai influenciando os demais. Enfim, fazendo um parênteses, essa é a minha analogia. Mas aí quando tu coloca, aí o que eu penso da cultura na minha abstração é que a cultura é o que todos acreditam, e a base dessa cultura são os valores. Por exemplo, cara, nosso valor é velocidade. Eu vou fazer um trabalho para o Sérgio, eu vou fazer um desenho aqui, eu vou fazer um desenho rápido. Não vai ser perfeito, não vai ser maravilhoso, mas eu vou entregar em 30 minutos. É um McDonald's. Eu tenho um valor da velocidade. Ou eu tenho o valor da excelência no atendimento, do carisma no atendimento, que eu iria para uma Starbucks, que bota o rostinho feliz ali e te serve um produto, uma experiência, né? Então, ao que me parece, assim, quando vai para o coletivo, o que lá no passado, quando tinham essa lógica de
de hierarquia por andares, até tinha por andares. Eu trabalhei numa empresa que o presidente ele ficava no último andar, usava um relógio de ouro e só ele podia subir no elevador sozinho. Então, é uma lógica diferente, né? O momento que a gente passou, mas que eu não vejo ser tão real nas empresas mais jovens. Vamos ver assim, na analogia com... Primeiro, eu não estou pegando um edifício como sendo a empresa, e sim como uma analogia. E nem acho que a empresa funcione literalmente dentro de um edifício, mas se esse edifício fosse sistêmico, e se esse edifício fosse pensante, se esse edifício fosse coerente, haveria sim andares, mas como tem nas empresas, olha, o grande, seja no andar ou seja térreo, todo mundo tem que enxergar a mesma coisa, tem que imaginar a mesma coisa, seja como visão, seja como missão. Não importa se é andar, se é térreo, se é espalhado, se é junto, tem que imaginar a mesma coisa. E para imaginar a mesma coisa, tem que ter... Eu acho que imaginar a mesma coisa é impossível. Imaginar parecido. Como visão, sim, mas olha aqui, ó. Se tu olha para uma pedra, tu vê uma pedra. Se eu te pedir para imaginar uma pedra, a tua pedra vai ser diferente da minha. Mas a pedra física que também que eu olhar não vai ser a pedra física. Essa aí filosoficamente é uma bobagem, mas assim, ó, nem a pedra física é a mesma, porque se eu dizer aqui, olha uma pedra, quando tu tá olhando para a pedra, tu não tá olhando do mesmo lugar que eu, a pedra. Mas os dois estão olhando a pedra, mas cada um está olhando um ângulo, a mesma pedra. Mas a pedra mental, ela também a analogia entre o físico e mental é rigorosamente a mesma. Repito, para mim, a grande descoberta assim, desse tempo de maturidade é: caramba, quem é que inventou que a mente não tem uma lógica diferente? A mente, a subjetividade tem uma lógica diferente da objetividade, só porque alguém inventou. Não tem. Eu saio de outra premissa, que assim como tu não vê a mesma pedra que eu, nunca. Não, mas se eu olhar numa lâmina, se eu olhar desde a tua posição, eu vejo a pedra como tu vê. A pedra física, um pedaço de rocha no meio de uma estrada. Sabe qual o caminho que eu queria construir em relação à questão da visão da pedra? É o que o Peter Senge falou da visão sistêmica compartilhada. E esses dias eu estava conversando com a Diandra, da Previsul, que ela é gerente de marketing. Olha só, o assunto dela é marketing. E ela trouxe a questão que a visão do todo, que ela exercita com o time a pensar no negócio como um todo. E ter essa visão, que não é porque eles não são programadores, que eles não são do atendimento, que eles não vão saber como isso está funcionando. E qual é a visão do todo que todo mundo imagina e qual é a evidência disso? Aí que tá. Aí a empresa, acho que ela tem que criar mecanismos para que isso aconteça, né? Cara, quando põe um paraplégico para chutar uma bola, tem um monte de evidências de que se formou uma imagem mental dele chutando a bola, e isso está provado. Agora, quando as pessoas falam, Peter Senge escreve, fala, dá conferências de que nós precisamos de uma visão composta, coletiva, pensar sistemicamente, eu bato palma, mas eu quero saber como é
como é que mentalmente que ferramentas, ou que operações, ou que práticas, aonde que essa percepção de inclusão, né? Por exemplo, eu estou vendo um elefante branco com bolinhas vermelhas. Tá, se tu tá vendo, nós dois estamos vendo. Agora vamos pegar esse elefante e botar em cima de uma palmeira. Nós dois estamos fazendo isso. Isso é pensamento composto. Agora, como é que tu tá vendo a empresa? Tu diz como é que tu vê. Ai, mas é só eu que vejo, blá, aquelas conversas. Você não vai para lugar nenhum. Que veja tu que veja. Mas fala, mas dá uma ideia, o desenha, o representa, faz um mapa mental, faz alguma coisa com o que tu imagina que é a empresa. Eu tive uma experiência em uma indústria que ela tinha o padrão de organização separado por silos, né, por setores. As áreas, elas eram muito fortes individualmente, como se fossem células que só tinham um elo de comunicação que era ali pelo gerente e tal. Então, a empresa, uma indústria com padrões muito, muito rígidos de processos e tudo mais, ela tinha muita dificuldade de se comunicar e de pensar, resolver com facilidade os problemas, né? Por essa característica. E lá eu tive a oportunidade de fazer um projeto que surgiu no RH. Eu era estagiário e era o projeto Sombra. Nesse projeto Sombra, eu ficava um pouquinho em cada área da empresa, desde o chão de fábrica, a área de qualidade, entender como funciona o processamento. Era uma empresa de tecnologia que aplicava na placa-mãe, assim, os elementos na placa-mãe, faziam placas me foge o nome agora, mas era para aplicação em tecnologia, enfim, resumir assim. E lá eu tive a experiência de conhecer um pouquinho de todas as áreas, né? Eu trabalhava em uma área que fazia análise de viabilidade, e aí eu entendi o Comex, entendi o financeiro, entendi um pouquinho de cada coisa. Não era um especialista, mas eu tinha uma visão, né, do todo. E para mim... Eu imagino tu entendendo de cada setor, e cada setor não entendendo de cada setor, a tua dificuldade para se comunicar com cada setor. Tu vai ter que adaptar o teu conhecimento composto para apontar, mostrar cada setor, para fazer cada setor conhecer os outros setores. Tu fez esse movimento quântico, de saltos quânticos de um setor para o outro, né? Na minha opinião, todos deveriam fazer isso nas empresas. Né? E é um pouco do que o Spotify promove na lógica de organização deles. Por exemplo, eu encontrei um problema e eu chamo o Sérgio, que é meu amigo, para me ajudar a resolver, o fulano de outra área, e a gente forma ali um time para trabalhar um projeto específico. A gente identificou, no Spotify eles se organizam por etapa, como é que eu vou te explicar? Força-tarefa, coisa assim? Não por tarefa, é por tipo o módulo... Força-tarefa, task force. Força-tarefa, isso. Mas na forma de organização dos times, eles se... me enrolei demais. A forma de organização é para trabalhar por módulos do aplicativo. Então, um vai cuidar a parte da tela inicial, um time cuida da tela inicial, outro cuida da parte de login, outra parte financeira, enfim. Então, existem vários times. Mas quando tu tem a possibilidade de reunir pessoas aleatórias, né, para trabalhar uma força-tarefa para um objetivo, isso acontece, né? Isso acontece de forma mais fluida. Na minha visão, na minha percepção, isso não dá conta da percepção de parte todo que todo mundo precisa.
mesmo quando até para você montar uma suposta força-tarefa, é que nem um time de futebol. Você não tem que explicar para o outro onde é que tem que estar em campo. Você não tem que ouvir xingão de técnico para saber onde é que o jogador... Um olha para o outro e compõe, né, entende o que é melhor para estar. Pela percepção de conjunto do que está acontecendo, não só com o seu time, mas com o time adversário e pelo momento do jogo. Então, as pessoas, não é verbal isso. Não é uma coisa treinável isso. Tu pode treinar uma jogada, mas tu não pode treinar o time andando em campo. Como é que eles se colocam? Eles têm que ter uma ideia de conjunto. Ele vai por essa ideia de conjunto. Ele imagina como é que o outro... Se o outro pensasse no conjunto, como é que o outro, meu colega, estaria. E, que nem um xadrez, assim, um xadrez humano, dinâmico. Quer dizer, se eu vou por aqui, por que eu vou por aqui e o cara... Se eu vou por aqui, o que eu espero que o outro faça? Quando o cara pega a bola, o que eu espero que os outros façam? O que eu espero que os outros façam tem que encaixar no que eles fazem mesmo, senão eu vou sozinho. E acontece, às vezes, num jogo de futebol, que o cara, um pega a bola, o outro vai para um lado e as pessoas não encaixam a jogada, né? Porque as pessoas não encaixou aquele jeito composto de levar o jogo adiante. Mas que tem. Tem um movimento que está acontecendo no mercado, que vem da parte de tecnologia, principalmente, e agora está se popularizando, que são as metodologias ágeis. A base das metodologias ágeis, eu não sei se tu conhece a lógica, mas tu faz um planejamento, tu avalia diariamente se isso está acontecendo, no final de um ciclo de uma semana, e aí pode ser um ciclo maior, eventualmente, tu revisa como isso aconteceu, segue fazendo as avaliações diárias, e aí no final do período que tu estabeleceu, de 2 semanas, pode ser um mês, mas vamos usar o exemplo de 2 semanas, que é o mais comum, tu faz as entregas do projeto, e tu faz uma revisão geral de como foi a performance, quais foram as dificuldades do time, e tem um facilitador para isso. Essa forma de organização que está se demonstrando mais eficiente, né, mais eficiente e eficaz do que a tradicional, né, que tinha as tarefas em cascata para um longo período, elas seguem essa lógica da tua tese? Vou te responder com um exemplo de uma consultoria que eu dei. Tinha uma empresa de tecnologia, inclusive, e que tinha e continua tendo, graças a Deus, o seu planejamento passo a passo, step by step, em direção ao objetivo. Tudo bem, planilhado. A gente tem, todo mundo tem, a gente tem ordem temporal, ordem espacial, tem hierarquia, queira ou não queira. Só que essa hierarquia é coerente, dialógica, ou é incoerente e estúpida? Também a anarquia pode ser estúpida, tanto quanto a hierarquia. Estupidez, ela não tem ideologia. Então, eles tinham aí, assim, e as coisas, como em outras empresas, assim, o grande padrão, assim, que eu identifico nas empresas é que elas não imaginam o que fazem, e não imaginam o que falam, e não imaginam o que planilham, e não imaginam o que planejam, e não imaginam o que projetam no sentido composto. Então, qual é o trabalho? O trabalho é assim, chega no fim de um dia, no início do dia, pegar os caras,
que vocês vão fazer? Eu vou fazer isso, fazer aquilo, tá, todo mundo diz. No outro dia, vocês vão fazer, eu pego assim, o que vocês fizeram e o que vocês vão fazer? Dentro do jeito de vocês. Eu só quero saber como é que vocês imaginam o que vocês estão planejando. Eu não vou planejar de outro jeito. Não é isso só. É sair do plano e ir para o espaço mental. É pegar o que vocês têm aí nos seus planos e nas suas linhas e ir para 3 dimensões. Então, assim, você imagina o que vai acontecer durante o dia de trabalho. Um dia de trabalho. Tá. Depois chega no fim do dia, registra o que aconteceu, o que aconteceu diferente no seu livrinho de notas. Depois chega de manhã e antes de começar a planejar o próximo, só dá um toque. O que você planejou ontem e o que você realizou ontem e o que foi diferente e dá uma checada dos seus colegas do que eles pensaram e o que realizaram. Que daí tu vai ter uma ideia do que eles imaginaram, o que eles esperavam. À medida que tu vai te acostumando a examinar a expectativa tua com relação ao que você faz, a expectativa dos teus colegas em relação ao que eles fazem, vocês vão se conhecendo. Não é apresentando para a mulher, tomando um chopp junto, não é assim. Vocês vão conhecendo como é que o processo, a função imaginária de vocês funciona. Para vocês e para os outros. Dali a pouco, uma semana depois, você pode prever se aquilo que o cara está pensando em fazer vai fazer mesmo que ele te diga, porque ele já tem uma previsibilidade própria e uma previsibilidade e quando ele diz, o que tu pode esperar do que ele diz, né? E eles começam a encaixar, vamos dizer assim, um imaginário coerente, não é o mesmo, mas ele é coerente entre si. Só por fazer isso, o que eu espero e o que eu encontro, que diferença tem e o que eu aprendo. O que eu espero, o que eu encontro, que diferença tem e o que eu aprendo. Esse é o exercício. Daqui a pouco vai acontecendo uma coisa entre eles, eu não sei o quê, eu nem quero saber, mas que eles vão se encaixando, como eu digo, eles vão se compondo. Se eu dissesse assim, se componham, não aconteceria. Que existe uma tendência, se eu souber o que você está pensando, se tu souber o que eu estou pensando, e se a gente souber o que está pensando, fica mais fácil da gente examinar o que o outro, além da gente, está pensando. Se a gente puder conversar com ele no sentido não de explicar, mas dizer o que tu tem feito, o que tu esperava fazer, a gente consegue estabelecer essa diferença entre o que ele espera e o que ele faz e saber no meio disso o que ele está pensando. É simples. A gente consegue imaginar. Imaginar é produzir coisas vistas, ouvidas e sentidas mentalmente. E com isso nos guiar em relação a ele ou até ajudar ele a estimular. Vem cá. Que nem uma linha de produção de uma outra empresa. Sempre sai uma peça com defeito, sai 5% de peça com defeito e era para sair só 1%, que porcaria, sempre dá errado. Sim, mas tu imagina o que está acontecendo na linha de produção. Não, está tudo certo. Tá, mas imagina a peça sendo produzida. Aí o cara, o chefe da linha de produção. Linha de produção, cara, não é executivo. Uma planta de uma fábrica. Ele fecha os olhos e imagina. Tá, estou imaginando. E daí? E daí imagina desde quando começa a funcionar, antes da esteira funcionar, o que vem até lá? Pensamento sistêmico, né, Peter? O que vem? Vem as peças. Eu estou vendo as peças vindo, os caras carregando os carrinhos com as peças para montar, para ir para a esteira, para chegar lá no fim da linha de produção. As peças das peças, falando assim, né? Os componentes para
chegar à produção lá na ponta da linha da peça. Estou vendo. Da onde que vem as peças das peças? Tu enxerga? Parece um caso do próprio Peter Senge. É que tinha esse caso, que me lembra o que eu li no Peter Senge, que tinha um problema na produção e ninguém sabia de onde vinha o problema. Aí foram ver, que ninguém imaginou que a peça que estava indo para a linha de produção era uma peça comprada de uma maneira equivocada por um cara do almoxarifado que não está mais lá. Então, o que faltou? A visão sistêmica, pensamento, sim, mas imaginar de uma forma integrada o que está acontecendo. Tipo assim, isso o Peter Senge não escreve literal, não escreve, mas precisa escrever. Alguém precisa... Quando um cara está produzindo na planta da fábrica, alguém que está entregando a peça precisa imaginar o que o cara quer lá na ponta da... Precisa imaginar, não precisa visitar. E não adianta botar uma câmera para o cara enxergar, porque enxergar não é imaginar. O que falta é uma imaginação composta. Eu lembro dos tempos que era tudo em salinha separada, de repente tiraram as paredes, aí todo mundo começou a enxergar todo mundo e ficou pior ainda. Porque não se trata da percepção objetiva, se trata da capacidade de imaginar um ao outro o que estão fazendo em qualquer lugar, com parede, sem parede, no edifício, sem edifício. Esse é o desafio. Qual é a diferença entre imaginar e pensar? Eu não sei o que é pensar, mas eu imagino. Boa. E se eu imagino, eu posso falar, eu posso escrever, eu posso representar, ou posso fazer. Mas saber abstratamente o que é pensar, eu não sei. Mas eu imagino que esteja associado à função que eu chamo de função imaginária da mente. Não, eu imagino, mas sinceramente, não me interessa, na prática, o que é pensar, o que é inteligência. Essas coisas não interessam. Interessa se eu posso imaginar aquilo que eu estou tratando ou não posso. Se eu não posso imaginar, eu não entendo. Se eu não entendo, eu não faço nada. Eu não compreendo, então eu não faço nada. Independente do que eu pense. Quanto melhor, quanto mais desenvolvido o teu conhecimento e quanto mais informações tu tem, melhor é a tua imaginação. Se eu imaginar o que eu tenho de informação, se eu conseguir imaginar alguma coisa com a informação codificada nos livros, sei lá onde, se eu conseguir tomar um livro, ler e imaginar coisas, funciona para mim. Agora, se eu ler e não imaginar nada, não funciona. Uma das principais dificuldades... Imaginar, para mim, é o divisor. Se eu disser assim, ó, isso é muito objetivo, é porque eu imagino que tem algo que não é, que é subjetivo. Se eu disser isso é muito subjetivo, é porque eu imagino que exista um outro lado da coisa que seja objetivo. Se é muito preto, porque tem uma coisa que é muito branca. Tudo a gente divide através do jogo da imaginação. A espécie humana. Sim. Uma das principais dificuldades para se trabalhar com metodologia ágil é fazer a priorização das atividades e a correlação entre elas. Primeiro eu vou terminar uma etapa e a relação que essa etapa tem com a etapa que o outro está desenvolvendo, porque elas se integram. O que eu faria, usando a fenomenologia do imaginário, eu digo, imagina isso que tu está falando. Se tu
fizesse desse jeito. Primeiro fizesse isso e desse um tal tempo. Eu tenho tal tempo para fazer tal coisa, enquanto o outro tem tal tempo para fazer a coisa 2, que tem que ver com a coisa 1. Vamos imaginar que seja assim. Quando eu digo vamos imaginar, não é vamos fazer, é vamos imaginar. Imaginar significa a gente entra num estado imaginário de consciência, alterado, como dizem os caras, porque eu não estou fazendo porcaria nenhuma, é alterado. Por que é alterado? Chama alterado, é hipnótico. Não é alterado, é que eu não estou fazendo aquilo que eu estou imaginando, eu estou imaginando, ponto. Eu estou imaginando eu fazendo a coisa 1, enquanto o cara está fazendo a coisa 2 e o tempo passando e eu criando uma realidade possível. Em 5 segundos, 10 segundos, eu descolo o que é impressão. Eu tenho uma experiência, uma impressão do como isso fica para mim e como o cara, como isso fica para meu colega que vai fazer a fase 2. E aí a gente abre os olhos, fala, diz aí, como é que foi a tua experiência de simulação mental? Diz, olha, me pareceu crível, factível, então vamos fazer. Mas baseado, e conta como é que é. Tu não encontrou nenhum obstáculo? Eu encontrei o seguinte, mas da onde que eu vou tirar tal coisa para fazer isso? Como é que eu vou saber? Eles ajustam os seus projetos, não os seus... como é que eu vou saber que tu entregou aquilo? Começa a surgir dúvidas antes de começar qualquer coisa. Tipo assim, eu imagino eu fazendo, mas não imagino como é que tu vai saber quando é que eu parei, como é que eu vou saber como é que tu parou, como é que um sinaliza para o outro, como é que eu não imagino isso, literalmente, então vou imaginar. Então a questão está toda no parar e imaginar um pouquinho o que vai acontecer antes de sair fazendo. Não vai ter máquina para imaginar pela gente. O grande mito da alta tecnologia é que, assim, deixa que a máquina imagina o que tu precisa. Você é podre de burro. Assim, deu uma burra. Ela pode processar dados, ela pode agrupar, ela pode, né, mas imaginar... Você pode lidar com o equipamento dizendo, eu imagino que ele quer fazer isso. Tu pode lidar. Agora, o equipamento não vai te responder. Eu concordo, eu realmente imagino isso. Isso o equipamento não vai dizer. A não ser que ele seja programado para dizer, por alguém. Sim. Mas, em geral, o fato de ser programado e não poder recriar a programação de acordo com expectativas, deixa a programação muito obsoleta facilmente. Vamos dizer que eu tenho um sistema minuciosamente programado para me fazer pensar de uma maneira. De repente, eu encho o saco de pensar dessa maneira. E o sistema insiste. Em vez de ele me fazer pensar, ele vai me encher o saco. Daqui a pouco eu vou arrebentar o sistema. Mas o sistema não está interessado se eu encho o saco, não. Ele simplesmente foi programado para me fazer pensar dessa maneira. Agora estou entrando na parte de encher o saco. As empresas na publicidade, nesse processo de evolução da comunicação, elas forçavam muito a comunicação e, enchendo o saco, vendiam sabão em pó, vendiam vendiam de tudo, né? TechPix e essas coisas que a gente viu aí na TV, na rádio e outros artifícios da publicidade. Agora a gente está vivendo um momento um pouco diferente, que a disputa está toda pela atenção das pessoas. Eu preciso captar a atenção do Sérgio para vender a minha metodologia, para vender a minha solução. Sim, é verdade. De uma forma diferente. Eu estou vendo isso. Oi? Eu concordo, eu estou vendo muito isso. Na minha área, tem muita gente chamando a área de comunicação e interação, comunicação organizacional e interação humana,
Tem muita gente chamando a atenção e entregando praticamente zero. Total, total. Mas eu acho que não é essa a questão. Não quero entrar na questão da entrega, se é bom ou se é ruim, nesse aspecto. Mas existe essa mudança, né, nesse contexto. Como a imaginação das pessoas se relaciona com essa persuasão, né? Porque quando a gente está falando que a gente vai usar a imaginação para resolver um problema, a gente tem que parar, se concentrar, imaginar Parar para pensar, né? Parar para pensar, né? E criar uma solução. Mas acontece da forma receptiva também. Eu estou mexendo no celular, eu sou impactado por uma comunicação que me faz imaginar o meu desejo, né? Quero ficar rico, e aí vem os arrasta para cima da vida. Mas qual é a imaginação, como ela se conecta nesse ponto aí de eu tenho nova projeto do projeto Imagine, que é um projeto mãe, né? Que é o projeto Imagine, que é um projeto Imagine. Né? Imagine não é Imagine dos Beatles só. Não é Imagine no sentido do sonha. O sonho tem que virar um projeto para ser realizado, e o projeto é imaginário. Plano você não imagina, plano você escreve, que é plano, é bidimensional. Projeto é tridimensional no meu no meu modelo de trabalho. Tem a linha que tu segue, tem o plano que tu anda, e tem as dimensões que você projeta, que tem pelo menos 3. Senão tu anda num plano. Plano mesmo, no sentido de planejamento, a diferença entre planejamento e projeto. Qual é a diferença para o engenheiro entre planejar e projetar? Planejar, você faz os desenhinhos, as fórmulas, a maquete. Agora, quando você projeta, usa AutoCAD. Você faz o edifício, faz não só os cálculos de carga, etc., mas tu tem que botar gente dentro, tu tem que estudar a coisa por dentro, por fora, em roda, em cima, por baixo, nas fundações. Isso é projeto, não é plano. Mas vamos voltar para qual é a pergunta mesmo? Como a imaginação interfere nesse processo de persuasão para esse contexto que a gente vive. Imaginação e persuasão. Você pode usar a imaginação para induzir, para persuadir, e se contrapor ao que vamos chamar agora, com todas as letras, pensar reflexivo, que tem o pensar instrumental, como é que eu faço? E tem o pensar reflexivo. Que sentido fazer isso, pensar isso, enxergar isso tem para mim? Que sentido? Sentido, pensar reflexivo. Utilidade, pensar prático, pensar instrumental. Quando diz comprejar, não é isso? Não perca tempo. Comprejar, compre 2 por 1, compre 3 por 2. O que eles estão fazendo? Eles estão você tira a tua liberdade de parar para pensar reflexivamente, que o pensar reflexivamente tu tem que fazer um step back. Eu recuo, olho o que eu estou para fazer, imagino o que me serve, o que não me serve. Se tu fizer isso, tu não entra na persuasão. Eu parar para pensar. Mas isso até pode ser usado persuasivamente por gente bem malandra, esperta e inteligente. Imaginosa. Pare para pensar se isso vale a pena, porque nós temos o melhor produto. Já pegou a mesma frase e tornou ela um mote de influência. Quer dizer, você realmente precisa ter uma boa ideia do que
te oferecem para imaginar e tomar posições. Eu chamo de tomada de posição, não é de decisão, é de posição para decidir. Assim, ó, me puxam, né, me empurram, me puxam para mim fazer X coisa. Aí, qual é a minha posição em relação a esse empurrão puxado? Eu cedo o corpo, né, que nem tu lida com, ou eu tranco o corpo, ou eu saio de lado, ou evito o empurrão, o puxão. Eu sei que tu pratica lutas marciais, coisas desse tipo, né? Então, é um jogo estratégico. Estão te puxando, empurrando para algum lado e você vai responder de acordo com os teus interesses. E aí, então, aí veio um ponto, né? De acordo com os teus interesses. Lá na música do Rapa, eles falam o caçador de sonhos, alguma coisa assim, né? É mais ou menos ser um caçador de sonhos? Em algum aspecto de objetivos, porque assim, por que a minha mensagem vai colar em comparação às demais? Bom, aí tem esse slogan, qual é o teu sonho, é usado por muita gente boa, com as melhores das intenções, e por gente que promove pirâmides financeiras. Vamos excluir dessa lógica aqui quem usa coisa boa de uma forma ruim, né? Tentando pensar assim... São 90%, mas tem os 10%, que é o John Lennon, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, sonho é uma espécie de... Eu trabalho o sonho como um laboratório de realidades. É psiconeuro. Aí se me entrevistar um dia sobre psiconeuro, é um outro campo que é diferente. Psiconeuro é o estudo de como a gente imagina a neurologia. Quer dizer, não... Já ficou complexo para mim isso aí. Não é complexo, é assim, ó. Você imagina a pedra para ver a pedra. Você estuda a pedra como geólogo para estudar a pedra. Você olha para um cérebro, você vê o cérebro físico. Você fecha os olhos e imagina o cérebro. Aí você pensa, o cérebro é a minha mente. Tem um problema lógico aí de erro lógico. Não pode. Não pode ser. O cérebro é estudado pela mente humana, mas ele não é. A mente, ela nunca foi provado que a mente está dentro de uma parte do cérebro, nem do todo. A mente, ele tem uma relação com o cérebro, isso é uma filosofia cérebro-mente, mas a gente não pode embutir a causa no efeito e dizer que é o mesmo pacote. A mente seria mais ou menos como a marca, que é a marca em movimento. Se perguntar sobre o pensamento, eu imagino, mas eu não sei. Se me perguntar onde é que está a mente, eu não sei, mas eu imagino. A única coisa que eu posso fazer é imaginar. Por exemplo, quando eu mexo no cérebro, eu imagino que vai acontecer tal coisa. Quando eu conheço o cérebro, imagino como é que ele funciona. Daqui a pouco, se eu começar a mexer muito no cérebro, tudo que eu imaginei como é que ele funciona pode ser modificado. Entendeu? E não é cumulativo. Conhecimento não é por acumulação. Você mexe numa pedra e pensa que sabe tudo sobre a pedra. Daqui a pouco você faz uma roda, ela vira uma roda. Daqui a pouco você bota um pedaço de pedra dentro de uma usina nuclear, tem uma explosão atômica. Tu nunca imaginou que ia ter uma explosão atômica num pedacinho, poeira de uma pedra? Tu podia explodir
um rochedo inteiro, só porque tu pegou uma lasca de uma pedra. Isso tu não imaginou, a ciência ofereceu esse imaginário para ti. Então, assim, o que a gente produz como conhecimento é fruto de uma construção da ciência. E o que a gente imagina não é que é falso, mas é o produto de uma construção chamada método científico. E volta e meia modifica. Volta e meia as coisas estão se modificando. O que eu sei que é cérebro hoje, pode ser que daqui... Não é que o cérebro físico só se modifique, também vai se modificar. Mas o jeito que eu compreendo ele também vai mudar. Daqui a pouco eu olho para uma coisa pensando que é isso, é que nem assim, ó, pega um tecido, né, cheio de célula. Onde é que está o tecido? Aponta para o tecido, vai apontar para uma célula. Aponta que quando tu tem um conjunto de coisas acontecendo, tu tem que usar a imaginação para abordar aquela realidade. Isso aí é uma coisa... É difícil para a pessoa compreender. Aponta para Porto Alegre. Onde é que está? Que nem criança, assim. Onde é que está? Onde é que está mamãe? Onde é que está papai? Onde é que está Porto Alegre? A criança vai apontar para onde, cara? Para o Guaíba? Não. Não, ela é só o Guaíba. Então, a ideia de conjunto, ela só é abordável imaginariamente. Quer dizer, mas que louco esse cara. Então, ele acha que o cérebro... Eu acho que faz bastante sentido e até eu faço uma relação com a marca. O que é a marca? É uma abstração da realidade, que são várias pessoas trabalhando de forma composta, conjunta, que tem ali uma similaridade de pensamento, de valores e entrega algum produto, serviço, mas, no fim das contas, são pessoas, né? E no imaginário é a marca, é a Apple, é a Starbucks, não faz sentido essa analogia? Não. Para mim faz. Por isso que eu acho que a mente humana, a mente da espécie humana, é uma coisa que a gente pouco estudou. A gente acha porque acha porque acha, arbitrariamente, que existem mentes individuais e que não existe uma mente da espécie. Não existe. Por que não existe? Porque não existe, pô. Não enche o meu saco. É por isso. Mas o que seria a mente da espécie? Me explica o que... É o jeito que a espécie imagina a sua realidade. Que nem as abelhas imaginam a existência da colmeia à sua maneira. Elas não... Nem cérebro, eu acho que tem para imaginar, mas existe um imaginar. Por exemplo, assim, ó, olha o erro, a confusão que a gente tem, porque a gente não sabe abordar a infecção viral como um processo inteligente da natureza. Interessante. A gente imagina, a gente só imagina uma molécula de RNA que vem encher o saco de uma célula. A gente não imagina sistemicamente a infecção viral com algo inteligente, organizado, que a mutação tenha uma função para aquela espécie de vida. Inclusive, vírus não é considerado vivo, né? Por que não? Porque eu disse que não. Porque ele não tem núcleo, não tem citoplasma, não tem membrana, então eu digo que não. Porque as minhas células têm e eles não. Então tá. Porque eu, ser humano, arbitrei que não é vivo. Não discuta comigo, eu sou ser humano. Eu sou o rei dos animais. Sim, aí já está falando com a outra parte aí da mente, né? Do ego. A gente tem o ego
muito inflado e não tem uma ideia mais humilde de que a gente nasce dentro de uma espécie, dentro de um ambiente, e dentro daí é que a gente tem ideias, e não fora daí. Sérgio, muito boa conversa, mas eu vi que o nosso tempo aqui já se estendeu bastante. Agora eu queria te convidar para pensar, fazer uma reflexão final, imaginar, antes de responder, para a provocação que a gente tem, que é o ouse pensar. E o ouse pensar é projetando com um olhar para o futuro. O que vem por aí? O que tu, na tua concepção, vem para o nosso futuro, seja na tua especialidade, seja em algum outro aspecto? Vamos tentar diferenciar nosso futuro do meu futuro, do teu futuro e do futuro da humanidade inteira. Humanidade inteira é complicado. A humanidade inteira, né, como nós, o que a gente pode imaginar que sempre aconteceu na história humana, e foi principalmente na história humana, foi uma divisão entre ricos e pobres, entre gente que tinha acesso às coisas em comum e outras que não tinham acesso em comum. Isso vem de longe. As pessoas nunca lembram que a Grécia, com sua democracia tão bacana, era feita por homens que tinham mulheres que ficavam em casa limpando as coisas e com escravos. E os bacanas iam para a praça para discutir como é que ia ser o governo, a polis lá. Mas os bacanas. Os escravos não iam para lá discutir, nem as mulheres. Então, ninguém se dá conta assim, de que sempre teve uma, digamos assim, uma situação de hierarquia. E agora, o que vai acontecer daqui para frente, se essa hierarquia vai diminuir? Tem dois cenários, os dois não se excluem. De uma elite de gente assim, pensante, de educada, ter uma capacidade de se imaginar de forma composta como um time, assim, mas não contra outro time, mas como dessa pandemia, por exemplo, as pessoas estão se organizando entre si de uma maneira, por um lado, de uma maneira assim, com uma sincronia, sintonia e sinergia que nunca foi vista na história humana, no planeta. Por outro lado, estão tendo brigas primárias, rudes, assim, neandertais, assim, e políticas e políticos negando e se guerreando por coisas absurdas que não tem nada a ver com o futuro. É como se fosse brigando um Titanic afundando e os caras brigando quem é que tem mais dinheiro no bolso. Não tem uma ideia de conjunto. Quer dizer, por um lado, está sendo muito demandada a ideia de conjunto. Por outro lado, tu vai ter uma massa de gente que não sabe pensar em conjunto, não porque eles são ruins, é porque eles não aprenderam. Eles vivem nas grotas dos Estados Unidos, nas grotas da África, nas grotas do Oriente Médio, nas grotas da Europa. Eles não sabem o que pensam, eles inclusive nem se vacinam. Eles não têm ideia do que é uma vacina. Não sei, não é uma questão ideológica aqui, eu não tenho uma ideia do que é o pensar coletivo. A ideia é assim, eu cuido de mim e da minha família, o resto que se esfarele. Se resolva. Não se resolva. O resto que se arrebente, eu não quero saber.
Mas o resto é o lugar que eu tô. E esse tipo de tomada de consciência está acontecendo agora. Se a pandemia, essas coisas todas, esse choque, né, de econômico, de realidades econômicas, está se concentrando renda num lado, está empobrecendo muita gente do outro, tem gente vacinada e bem de vida de um lado e gente muito pobre do outro, está tendo um racha. Como é que isso vai evoluir? Cara, eu não sei, mas só sei que há uma possibilidade de uma pequena parte ajudar. Se a gente fosse mais, tivesse a comida que o Brasil produz é suficiente para alimentar todos os brasileiros, só precisa de logística. Hoje, agora, sem botar dinheiro do governo, a gente põe fora a comida, só não tem logística. Não precisa extrair mineral. Se a gente tivesse logística de reversa, de reaproveitamento, de tecnologia, de alimentos, isso é inteligência coletiva, cara. Não precisa dos políticos dar dinheiro, pegar dinheiro, receber dinheiro, roubar. Isso é picuinha. A gente não pensa junto. Não é o Brasil, o mundo. A espécie humana é burra. Esse é o problema. E o que a gente pode fazer para evoluir isso a espécie na nossa contribuição? Primeiro, não ficar como espectador da realidade. Agir e interagir. Agir interativamente. Não aceitar as plataformas passivas, onde tu fica com um controle remoto que não controla coisa nenhuma, porque tu não tem poder de mando para fazer o que tu quiser e para interagir com o que tu quer. Tem um logaritmo que te derrama. Então, assim, não para isso. E quem é que está lutando? Então, tu nota assim que ainda vai nascer assim núcleos de resistência às formas passivas de interação, pseudo-interação, as pseudo-redes sociais. É pseudo porque o cara não toma posição, ele dá um like ou um unlike. Isso não é posição, ele não interage, ele não constrói realidades a partir do que tu oferece. Às vezes tu quer vender uma coisa, tá, mas quem quer comprar se une para comprar o que tu quer? Não! É vendido no atacado, assim, né? Tu nem conversa, os compradores não se enxergam, mas os vendedores se enxergam. E isso não é um modelo econômico sustentável por muitas décadas, não. Vai se esgotando. Que o comprador se sente explorado. Comprador. Estou falando de classe social. E acaba não comprando porcaria nenhuma. E aí tu vai fazer o quê? Vai se virar pela vez, se vestir de palhaço para vender? Não vai funcionar. Tu vai ter que dar, o que está acontecendo agora? Tu dá degustação, Sabe, a conversa não vai acabar nunca, né? Mas a gente tem um movimento de marcas, que são marcas nativas digitais, que a base delas é escutar a audiência e construir melhores, criar, evoluir os produtos com base nisso. São as DNVBs. Então, esse movimento já está acontecendo. São marcas nativas digitais, começando para alguns segmentos ainda, né? Mas isso já está acontecendo de forma embrionária ainda, por enquanto. Mas é a esperança, a fresta de luz que aponta um horizonte. Legal. Sérgio, muito obrigado pela tua disposição e oportunidade de trocar esse bate-papo e aprender sempre, né? Muito obrigado. Um abraço e até uma outra ocasião. Até. Tá, fechamos aqui.